Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Você sabia que a maioria dos vídeos mostrando benchmark de navegadores são feitos da forma errada? Pois é, nesse vídeo eu vou te provar esse argumento, além de te mostrar a forma correta de testar navegadores. E de quebra, vamos embora testar os principais que existem para descobrirmos qual que é de fato o mais rápido. Então se liga na vinheta e vamos embora! E eu vou utilizar uma máquina virtual tanto para te provar que a galera tem feito da forma errada, como também para realizar os meus próprios testes. E o motivo de eu utilizar uma máquina virtual é justamente aquilo que vai provar para você que a galera não tem feito da forma correta. Isso por quê? Bom, primeiro eu vou logar na minha máquina virtual. E eu já vou te mostrar na prática o que eu estou falando. Então, vamos pegar, por exemplo, o teste Browser Bench Speedometer 3.0. E eu vou utilizar o navegador Edge para fazer esse teste. Então eu abro o navegador, acesso o site Speedometer 3.0 e vou deixar aqui tudo no esquema, tá? Agora eu venho para a minha máquina host e vou abrir o Edge na minha máquina host, que é a minha máquina real, e vou acessar o mesmo endereço, o mesmo teste, tudo no esquema. E para ser justo, o teste precisa ser conduzido com o navegador Microsoft Edge na sua última versão, e a mesma versão, tanto na minha máquina real quanto na máquina virtual. Então, cara, aqui na minha máquina real, eu venho na tela de sobre, o Edge está atualizado, e essa é a versão 134.0.3124.72. Beleza, então eu volto para a máquina virtual e verifico a versão do Edge que tem lá. O Edge está atualizado e é exatamente a mesma versão. Até aqui, tranquilo. Temos um setup pronto para fazer esse teste. Então, dentro da máquina virtual, eu vou clicar em Start Teste e vou esperar. E esse processo demora alguns segundos. Enquanto isso, inclusive, eu vou até beber água. E o resultado final desse teste para o Microsoft Edge vai ser a pontuação 13.3. Isso dentro da minha máquina virtual. Então agora eu volto para o meu Edge da minha máquina real, que é a máquina host, e vou realizar o mesmo teste. Clico em Start e aguardo. E o resultado final do Microsoft Edge aqui na minha máquina real vai ser a pontuação 19.1. Percebeu que há uma diferença? Pois é. E agora sim eu posso te explicar o porquê que a maioria tem feito os testes de benchmark para navegadores da forma errada. Pelo simples fato de que, quando você testa um navegador, quando você faz um benchmark de navegador, na verdade, esse teste ele depende não só das tecnologias do teu navegador, como também do hardware que está sendo testado. Por exemplo, esse mesmo resultado você nunca vai conseguir uma pontuação igual em qualquer outro computador, em qualquer outra configuração de computador. Isso porque os testes são feitos a partir dos próprios navegadores, utilizando tecnologias web, e essas tecnologias, o desempenho delas, dependem do desempenho do seu PC. Por que a galera tem feito da forma errada? Pelo simples fato de que você não pode pegar um teste que você faz na sua máquina ou numa máquina virtual, pegar o resultado desse teste, o valor que você vai ter de resultado, e comparar com os testes que você vai encontrar em canais ou em sites que fazem review de navegadores, porque a matemática não vai bater. Então, qual que é a forma correta de testar? É você próprio baixar todos os navegadores que você quiser testar e realizar o teste você mesmo do seu computador para todos os navegadores. Aí sim você vai ter pontuações condizentes com a realidade do seu hardware e a partir daí você vai conseguir ter uma ideia melhor de qual navegador, dentre esses que você testar, terá um melhor desempenho. Entendeu agora? Por que não adianta você pegar um vídeo review de um navegador fazendo benchmark e por conta de uma pontuação aparecer ali, de repente até maior que vários outros, em outros vídeos ou outros sites, não significa nada? É por esse motivo. E é por esse motivo que os sites especializados em benchmarks de navegadores geralmente publicam relatórios com testes de vários navegadores e todos os testes realizados no mesmo hardware e no mesmo dia. É para evitar esse tipo de conflito com informações erradas, sacou? Essa é a forma correta. Então, agora que entendemos o jeito certo de testar, vamos fazer isso na prática. Mas tem um outro detalhe que corrobora com essa ideia de você testar todos os navegadores no mesmo hardware.
que é o seguinte: o teste que eu fiz agora deu a pontuação de 19,1 na minha máquina real. Vou até conferir. Isso, 19,1 no teste do Speedometer 3.0 para o Microsoft Edge na minha máquina real, em uma máquina com Windows 10, versão 22H2, edição Pro e totalmente atualizado. Só que, se eu pegar esse valor e comparar com os valores que você vai ter em sites de reviews de navegadores, essa comparação não vai ter validade alguma. Isso porque cada site que testa navegadores vai utilizar um hardware próprio para fazer os testes, com uma situação de ambiente própria, programas instalados no seu computador, atualizações específicas instaladas que podem ser diferentes daquelas que você tem na sua máquina, e tudo isso vai influenciar no resultado final, no score final para aquele teste. Então, se você fizer um teste do seu navegador na sua máquina, esquece quaisquer outros testes, para você ter como comparativo com o resultado que você vai obter. Se você quiser ter resultados coerentes com a realidade e, de fato, conseguir decidir qual navegador é mais rápido para o seu uso, baixa outros navegadores, instala na sua própria máquina e realiza os mesmos testes em cada um deles. Estamos de acordo? Então, vamos embora começar os testes. E primeiro eu vou baixar os navegadores, vou deixar tudo pronto, vou instalar todos eles na máquina virtual. Depois disso tudo, eu vou reiniciar essa máquina virtual e aí eu começo a fazer os testes, tá? Então, eu começo pelo Opera e eu vou tentar sempre baixar as edições principais dos navegadores para 64 bits e, de preferência, tentando baixar os instaladores offline, porque são os instaladores completos. Já baixei o Opera, então, vamos embora para o Firefox. Todos os navegadores que permitirem uma instalação para todos os usuários é essa a opção que eu vou selecionar. E eu vou manter todos eles com as configurações padrão. Beleza, todos os navegadores foram instalados com as suas configurações padrão, sem alterar nada. E aqui eu vou estar utilizando para esse teste Vivaldi, Google Chrome, Brave, Opera, Firefox e o próprio Edge. E o teste vai ser feito utilizando diversos benchmarks. É só para termos valores mais consistentes e realistas. E antes de qualquer coisa, essas são as configurações para essa máquina virtual. Aqui eu estou utilizando 16 GB de memória RAM, 4 núcleos para processador, um SSD de 50 GB e basicamente é isso. Vale lembrar que os resultados que você vai ver a partir de agora, eles vão ser diferentes dos números que você encontra em quaisquer outros sites que fazem testes de benchmark com navegadores. O que não importa. O que importa é a diferença de resultados de score para cada um desses navegadores que vão ser testados nessa mesma máquina. É isso que importa. E provavelmente os resultados não vão ser muito diferentes dos outros sites se eles estiverem fazendo da forma correta, porque não tem como você discutir quando um navegador tem um desempenho melhor que os outros. Não importa o tipo de setup, o tipo de configuração, o resultado vai ser sempre o mesmo. Concorda? Talvez os números mudem por conta das configurações de hardware da máquina onde ele está sendo testado. Mas a diferença de score entre ele e os demais não pode ser muita coisa de diferença. Não pode ter muita disparidade. Tem que ter diferença pesando para o lado que sempre ganhou ou que está ganhando em vários testes. Entendeu a ideia? Beleza. Tudo instalado. Eu vou reiniciar a máquina virtual. E já posso colocá-la em tela cheia para ficar mais tranquilo e mais prático para você poder visualizar os testes. Vale lembrar uma outra coisa, tá? No final desse teste, eu vou trazer um extra para você que pode ser bem útil e interessante. Fica ligado comigo até o fim, porque tem muita coisa para rolar ainda. Então, cara, essa é a minha área de trabalho da máquina virtual. Esses são os benchmarks que eu vou estar rodando aqui para cada navegador. E eu vou fazer seguindo a ordem que eles estão aqui na minha área de trabalho, tá? A ordem dos ícones. Então, eu vou começar pelo Vivaldi. É importante te mostrar isso. Nós precisamos que o Windows e a Microsoft Store estejam tudo atualizado. Então, eu venho na Store, verifico se tem alguma atualização pendente, tudo atualizado, todos os apps embarcados do meu próprio Windows estão atualizados. Então, agora eu vejo se tem alguma atualização pendente para o Windows Update, para que nada aqui possa interferir negativamente nos testes que eu vou estar conduzindo a partir de agora. O Windows Update também atualizado. Essa é a minha edição Windows 10 Pro 22H2, compilação da SO, experiência de usuário. Beleza, tudo atualizado, tudo redondo. A máquina real é um Ryzen 5600G com 16 GB de memória RAM,
1 TB de HD do tipo SSD NVMe e o vídeo integrado da própria APU. E aquilo que eu falei, não faz diferença você estar usando uma máquina das galáxias ou uma máquina batata. O que faz diferença é você testar todos os navegadores nessa mesma máquina. Aí sim você vai ter resultados realistas. Então, cara, esse é o meu Vivaldi. Primeiro de tudo, Ctrl X Delete, seleciono tudo, todo o período, e vou marcar tudo para excluir dados de navegação, cookies, temporários, etc. Embora eu tenha feito a instalação dele agora, ainda assim é prudente fazer essa limpeza. Então, com tudo limpo, eu posso começar pegando os meus benchmark. E aqui você vai ver que tem vários links, só que eu vou utilizar apenas 3 que são os mais comuns. E eles todos são fornecidos pelo site browserbench.org. Então eu vou pegar esse endereço e eu vou começar pelo Vivaldi. Abro o navegador, acesso o endereço browserbench.org e aqui eu vou ter os testes Speedometer, Jetstream 2 e MotionMark. Eu vou abrir cada um numa aba separada e eu posso começar os testes. O primeiro a ser realizado vai ser o Speedometer 3.0. É só abrir o site, clicar em Start Teste e aguardar. Com o teste finalizado, o score final para o Vivaldi no Speedometer 3.0 foi uma pontuação 10.9. Então eu vou tirar uma print disso. Se você quiser aprender como tirar esse tipo de print, que é automática, que é salva automaticamente, link aqui no card e também na descrição. Tá salva aqui minha print só para ficar organizado. Então vamos embora para o segundo teste, que vai ser o Jetstream 2.0. Terminado o teste com o MotionMark, vou tirar uma print. Eu acho que no início eu falei o nome errado, né? Agora sim eu vou testar o Jetstream 2. Terminado o teste, tiro a print. E assim terminamos os testes com o navegador Vivaldi. Agora eu vou fazer os testes com o Chrome, Google Chrome. E galera, a partir de agora, até o fim desses testes, eu só vou adiantando um pouco, acelerando, para não perdermos tanto tempo. Até porque todo teste, quando é realizado, no final você tem o score final, né? O resultado final para o teste. Só que você pode clicar numa opçãozinha para ver mais informações mais detalhadas para cada teste executado durante um benchmark. O que não faz sentido ficar te mostrando todos os resultados, porque é muita informação técnica e, sinceramente, cara, muita gente aqui não vai fazer ideia do que aquelas coisas significam, incluindo eu nessa história. Mas, bom, vamos seguir o baile. Engraçado que pelo Google Chrome, ele detecta 45 frames por segundo para minha máquina, para o meu refresh rate. Bom, vamos rodar o teste. E agora, com todos os testes prontos, vamos embora colocar os resultados numa planilha para ficar mais fácil o entendimento. E esses, galera, são os resultados que nós obtivemos. Então vamos pensar o seguinte, se considerarmos o MotionMark, o Google Chrome ganha disparado. Isso, cara, não tem para ninguém. Em segundo lugar, viria o Microsoft Edge. Em terceiro, o Opera. Em quarto, o Brave. Em quinto, o Firefox. E em sexto, o próprio Vivaldi. Pensando no Speedometer, em primeiro lugar viria o Google Chrome com 13.1, em segundo lugar o Edge
Em terceiro lugar, o Brave. Em quarto, o Vivaldi. Em quinto, Opera. E por último, Mozilla Firefox. Pensando em Jetstream, em primeiro lugar, Brave. Em segundo lugar, Edge. Em terceiro lugar, Chrome. Em quarto lugar, Opera. Em quinto, Vivaldi. Em sexto, Firefox. Esses são os resultados dos testes que eu consegui nessa máquina virtual com os 6 principais navegadores atualmente. Agora, é claro que esses números, embora sejam resultados técnicos, resultados com testes sintéticos, ou seja, eles são muito realistas. Mas na prática, eles não deveriam ser considerados para você decidir qual navegador utilizar. Claro que esses números refletem uma questão de compatibilidade com tecnologias web atuais e como os navegadores reagem a essas tecnologias. Por exemplo, desempenho, suavidade, a própria compatibilidade com recursos que diversos sites utilizam e coisas assim. Então, claro, se algum navegador que você próprio vier a testar obtiver resultados muito baixos, talvez seja um indício de que tal navegador não seja, de repente, naquele momento, o ideal para você. Mas, como você vê aqui com os números, quase todos os navegadores trazem resultados até parecidos. A exceção é o Chrome, que ele consegue ir além de qualquer coisa que você possa imaginar. Qualquer tipo de índice que você coloque ali, o bichinho parece que arrebenta tudo. Mas isso traz a noção de compatibilidade, suavidade para executar as coisas, ou seja, isso tudo significa que a sua experiência web vai ser agradável. Só que esses fatores não são os mais importantes para a maioria. O que vai contar de verdade para a galera são os recursos que os navegadores trazem. Claro, aliados a um bom desempenho, ou pelo menos um desempenho aceitável. Óbvio, né? Só que o lance são recursos. Então, por mais que algum navegador ali traga resultados absurdamente altos, muito bons, mas nem sempre esses números refletem a realidade do usuário. Por exemplo, o Google Chrome, com resultados quase que o dobro do segundo lugar, e ainda assim, cara, a maioria de vocês que estão me assistindo, eu duvido que utiliza o Chrome da própria Google como navegador padrão. E um dos recursos que a maioria busca em navegadores é exatamente bloqueadores de rastreadores e de propagandas. E o Google Chrome não tem isso por padrão. Bom, essas aqui são as minhas considerações para esses testes, para esses resultados, as minhas dicas para você poder fazer os testes por conta própria e para você não ser enganado por vídeos de pseudo-especialistas e coisas que a galera acaba trazendo só para ter clique, né? Enfim, mas agora vamos embora conferir aquele extra que eu falei para você lá no início. E para isso eu vou estar utilizando apenas 3 navegadores, porque esses são os únicos desses 6 que eu testei que possuem bloqueadores de rastreadores e bloqueadores de propagandas. E na verdade são os únicos que possuem bloqueadores que realmente funcionam. E eu selecionei 2 sites para fazer esse teste, essa demonstração, que são sites que vão representar cenários, tá? Um é um site de notícias, é o site O Dia, porque ele é repleto de propagandas e alguns bloqueadores, quando removem essas propagandas, acabam atrapalhando a navegação no próprio site. O segundo site, o segundo cenário, é o próprio YouTube, que vai servir para você descobrir os navegadores que conseguem bloquear as propagandas sem impedir que os vídeos sejam reproduzidos, tá bom? E eu já abri esse site nos 3 navegadores. Eu vou começar pelo Vivaldi. Eu vou carregar a página, vou dar um F5 para atualizá-la, e eu estou usando o navegador Vivaldi sem os bloqueadores que ele possui, que são internos, beleza? Então, esse é o site O Dia, com tudo quanto é propaganda que vai aparecer. E você vai perceber que o site até fica um pouco mais pesado, né? Mas isso é normal porque tem muita propaganda acontecendo aqui. Então, eu agora vou dar uma olhada no YouTube, no meu próprio canal, e vou dar o play no último vídeo que foi publicado. E eu vou tirar o áudio, tá? A propaganda inicial. E eu vou avançar um pouco para ver se vai ter aquela interrupção que acontece durante o vídeo. Bom, beleza. Enfim, teve a propaganda inicial, que é o importante. Agora vamos voltar para o site O Dia e eu vou ativar o recurso de bloqueadores de propagandas que ele possui. Privacidade e segurança, bloquear propagandas de sites abusivos
bloquear rastreadores de auditoria de hyperlink. Descendo um pouquinho, eu mando bloquear rastreadores e anúncios. Agora eu posso atualizar a página do site o dia e as propagandas não aparecem mais. Beleza. Resta saber se esse bloqueio de propagandas vai atrapalhar a navegação. Então, vamos dar uma olhada aqui na notícia sobre o Flamengo comemorando a conquista do Carioca. Você percebeu que demorou para carregar a notícia? Pois é, isso é por conta dos próprios bloqueadores de rastreadores e propagandas. Uma pop-up foi exibida, então o bloqueador não funcionou 100%. Vamos dar uma olhada nesse álbum de fotografias, se ele vai funcionar para mim. E olha, ele não está funcionando. Então, eu vou lá para o YouTube, vou atualizar a tela. Bom, vimos que funcionou, certo? Então eu posso voltar para o site o dia e eu vou desativar o recurso que bloqueia anúncios, para ver se o site o dia volta a funcionar da forma correta e se eu consigo navegar nesse menuzinho da galeria de fotos. O bizarro é que é muita propaganda, né, cara? Mas, vamos lá. Ler a notícia completa e não está funcionando. Bom, vamos deixar isso aqui minimizado e vamos dar uma olhada no navegador Brave. Ele já está com o bloqueador de anúncios desativado. Eu vou atualizar a página do site o dia. Tudo quanto é propaganda carrega para mim. Que isso? Nossa, cara, alguma propaganda bizarra que eu passei o mouse e ele carregou um troço, né? Enfim, isso demonstra que os sites, pelo menos os brasileiros, aqui, cara, o dia está solicitando permissão para instalar e executar o Google Widevine. Bizarro, né? Vou bloquear a instalação de complementos porque, pô, não quero isso. Mas vamos tentar. Olha lá, ele vai atualizar. Galera, isso porque o Brave tem um recurso que ele tenta substituir a propaganda original do site por propagandas dele próprio, né? Mas enfim, tá ridículo isso, cara. Deixa eu pegar o link da notícia lá no Vivaldi e abrir aqui no Brave. As propagandas, né, pipocando aqui na tela. Vamos expandir a notícia e vamos ver se o álbum de fotografias funciona. Tá funcionando. Só demorou um pouco para carregar, mas funcionou. Beleza. Vamos dar uma olhada no YouTube, assistir um vídeo meu. Padrão tá funcionando, né? Agora eu vou ativar os recursos de bloqueio, né, que ele possui. Ele vai mostrando para mim um contador com anúncios que estão sendo bloqueados, tanto anúncios quanto rastreadores. Beleza? Então eu posso subir a tela, atualizar a página. Ela ainda está carregando, tá vendo aqui, ó. Show. Inclusive aquela notificaçãozinha ele também removeu, né? Vamos expandir a notícia. Nenhuma propaganda está aparecendo para mim, tá vendo? Quer dizer, uma ou outra aparece, mas são coisas do próprio site, não são ADs, sacou? Então, a princípio ele bloqueou tudo. Vamos ver se o álbum continua funcionando com o bloqueador dele ativado. Tá funcionando. Show de bola. Vamos dar uma olhada agora no YouTube. Eu vou ativar o recurso. Ele já começa a carregar para mim o vídeo e tá funcionando. Posso fechar. Eu vou fechar o Vivaldi também, até porque eu já copiei o link da notícia, né? E agora vamos dar uma olhada no Opera. Ele não está com os recursos de bloqueio ativados, então deixa eu atualizar a página do site o dia. Esse é o site. Carregou até mais rápido que os outros. Um detalhe, né? E as propagandas estão carregando, tá? Show. Agora vamos aqui no meu canal. O último vídeo publicado. Normal, era de se esperar, né? Agora vamos ativar os recursos. Esse, e eu não quero permitir ADs aceitáveis. Então eu posso atualizar a página. A notificação de cookies, ela vai aparecer para mim. Só que eu não consigo encerrá-la, o que não é muito agradável, né? Bom, vamos abrir aqui a página contendo a notícia. A notificação de cookie aparece.
Ah, tá funcionando. É que o link ficou meio fora de ordem. Uma pop-up do próprio site o dia abre para mim, o que não era o ideal, e você vai perceber que aqui embaixo tem uma barra branca sobre o site, o que nos outros navegadores não acontece. Vou exibir a notícia completa, as fotos funcionam. Só que eu tenho essa barra branca aqui embaixo, o que não é o ideal. E não deveria ter isso, porque no site original não tem, tá? Então vamos conferir no YouTube. Eu vou ativar, na verdade já está ativado, né? Então eu só vou atualizar a tela. Funcionando, certo? E agora cabe a você decidir qual navegador realmente atende às suas necessidades. Esse vídeo tem o objetivo apenas de demonstrar essas coisas em funcionamento, os recursos que são os mais buscados pela maioria e como eles funcionam em cada um desses principais navegadores com esses recursos. Espero que tenha sido bacana. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha. E esse vídeo é uma introdução para uma nova playlist que eu vou trazer aqui para o canal, testando e configurando os principais navegadores. Se você tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários a hashtag faz um vídeo e a sua recomendação. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.